em íons positivos, né? Ou íons negativos e íons positivos, certo? Ou íons, né? Você pode ter íons negativos também, tá? Enfim, o que importa é que você vai ter dois tipos de carga com suas densidades, certo? Então, os íons positivos ou lacunas, ou o que quer que seja, você tem uma densidade N+, né? Carga Q, tá certo? Digamos Q+, né? Porque os íons podem ter mais de duas cargas, certo? E o tempo de colisão desses portadores é o T+, certo? E os íons negativos na densidade N-, né? Carga Q-, tempo de colisão tal menos. A condutividade vai ser simplesmente a soma das contribuições, né? N+, que é mais ao quadrado, né? Tal mais, né? Que é o tempo de colisão do grupo positivo, tá certo? E a massa efetiva, né? Ou a massa dos íons, tá certo? N+, mais N-, Q- ao quadrado, tal menos sobre M-. Se os grupos são distintos, de carga distinta, de massa distinta, você vai somar, tá certo? Né? Se você tem grupos de várias características diferentes, você pode dizer que os grupos são densidade NI, né? Carga, QI, tempo de colisão de cada grupo, né? Como a gente falou anteriormente. Né? Agora a gente vai também associar ao grupo o seu tempo de colisão, certo? Você pode ter íons mono, bi, trivalentes, assim por diante. Você vai ter, generalizando, né, M grupos, né, esse tipo de expressão, NI, QI ao quadrado, tal I, né, tempo de colisão daquele grupo, sobre MI. No caso do semicondutor, você tem elétrons e lacunas, tá certo? As cargas são de sinais opostos, né? Então, esse aqui seria o mesmo. Nos dois casos, a massa seria massas efetivas de elétrons e lacunas, assim por diante. Mas essa seria a expressão geral para a condutividade, né, de um grupo de íons, certo? Num gás, num plasma, né, ionizado, num gás, certo? Ionizado. Bom, vamos agora falar sobre a lei de Ohm, né? Que foi publicada por pelo George Ohm em 1927, e ele realizou experimentos, né, com condutores, tentando estabelecer uma relação de tensão e corrente, né? Os experimentos levavam em conta diferentes materiais, né? Diferentes geometrias, né? Comprimento e seção transversal. E através desses experimentos, que são muito mais elaborados do que a gente pode imaginar nessa figura simples aí, mas essencialmente obteve-se uma relação entre tensão e corrente, tá certo? Nesses condutores. E a relação é a relação mais simples possível, né? O sistema era linear, dado uma tensão, diferente potencial entre dois condutores, entre terminais do condutor, a corrente era proporcional à tensão. E essa constante proporcionalidade é o que a gente chama da resistência elétrica, né? A gente vai simbolizar, né, essa relação V igual a resistência elétrica, vai chamar de Z, a gente não quer confundir, usa o R convencional para não confundir com o nosso sistema de coordenadas, que a gente usa o sistema de coordenadas de Fred, então V igual a ZI, foi a lei experimental obtida por Ohm, né? Então, de acordo com essa relação, obviamente isso acontece em certos materiais, não em qualquer material, mas isso é inerente a sistemas materiais que respondem linearmente à tensão aplicada, né? Materiais lineares, né? Então, a lei de Ohm essencialmente é uma lei que se aplica a materiais lineares, né? A resistência elétrica, que é esse parâmetro que aparece aqui, né? Nas notas de aula a gente está usando R, mas eu vou mudar para Z, né, na versão final do livro. A
resistência elétrica, né, a dimensão, dá para perceber dessa equação, que é a dimensão de voltagem de tensão, volts por ampere, né, e isso é o que define o ohm, né, que vai ser denotado pela letra grega ômega maiúsculo. Então, o sistema SI, o ohm é unidade de resistência elétrica no sistema SI. Né? O que se observa também é que a resistência elétrica, né, nesse experimento pode-se verificar que a resistência elétrica, né, é uma grandeza que para condutores de seção, se a seção transversal é uniforme, né, só nesse caso especificamente, o que se observa é que se condutor de seção transversal uniforme, né, seção transversal, digamos que seja S, L, então a resistência elétrica é proporcional, né, ao comprimento. Quanto maior o comprimento, maior a resistência à passagem da corrente, digamos aqui proporcional, né, e inversamente proporcional à área da seção atravessada. Né. Essa constante de proporcionalidade, né, é uma grandeza que depende do material, né, e quanto maior essa constante de proporcionalidade, maior a resistência. Né? Então, nada mais natural do que chamar essa constante de proporcionalidade de resistividade elétrica, né? Que ele vai denotar pelo símbolo kappa. Né? Então, a gente iguala isso usando esse símbolo kappa, onde kappa é o que a gente chama de a resistividade elétrica do material. Olha, então, se você tem aí a unidade da resistividade elétrica, né? Vou ver esse pedacinho de quadro aqui, uma vez que Z é igual a kappa, né? Resistividade elétrica, comprimento do condutor sobre seção transversal, condutor de seção uniforme, né? Então a unidade de kappa é a unidade de resistência elétrica, a área sobre o comprimento, que é comprimento, né? Então a unidade de resistividade elétrica é o ohm-metro. Tá? Muito bem. A forma microscópica, digamos assim, né? A forma microscópica da lei de Ohm pode ser obtida, né, se a gente considerar uma seção diferencial de condutor. Né? Imagine aí um condutor de seção transversal diferencial de comprimento diferencial. Né? E nessas condições, a gente pode imaginar esse elemento tão pequeno quanto se possa imaginar. Então, a diferença potencial entre... Imagina se aplicar uma diferença potencial ΔV, né? O comprimento aqui é ΔL, né? E a seção transversal é uma área ΔS. Né? Ora, o campo elétrico dentro do condutor, né, é praticamente uniforme, uma vez que a seção transversal é tão pequena como se possa imaginar. Né? Em módulo, né, o campo elétrico vai ser gradiente potencial